E se o seu chamado não for o ministério que você está imaginando? Você já sentiu alguma vez que você precisa encontrar um ministério para poder provar, para poder sentir que Deus está te usando de verdade? Principalmente aqueles que são novos de conversão. Você já sentiu isso? Talvez você olhe para o lado e veja alguém pregando, alguém cantando, alguém viajando em missões, alguém liderando, alguém fazendo algo grande. E aí em você surge a pergunta: e eu? Qual é o meu ministério? A pergunta que deveria te trazer direção acaba te trazendo uma angústia, uma ansiedade. E é por isso que eu queria te fazer uma pergunta diferente. E se Deus não tiver te chamado para aquilo que você imagina? E se o seu chamado não estiver num título, num palco ou numa posição? A Bíblia nos mostra que existem chamados específicos. Moisés, que foi chamado para poder libertar o povo de Israel. Davi, que foi chamado para ser rei. Profetas que foram chamados para poder falar com o povo. Apóstolos, que foram chamados para poder plantar igrejas. Existem chamados específicos. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver o apóstolo Paulo explicando que o corpo de Cristo tem muitos membros, mas que nem todos têm a mesma função. O olho não deve querer ser a mão e a mão não deve desprezar o pé, porque cada um tem a sua importância. E é exatamente aí que começa o problema, quando nós começamos a medir o nosso valor pela função dos outros. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus ensina pra gente que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus e amar o próximo. Esse é o chamado universal para todo o cristão. Antes de descobrir uma função, um ministério, nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Talvez hoje, irmão, o seu chamado seja para ser fiel dentro da sua casa, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, sendo um bom vizinho, sendo uma pessoa honesta no seu trabalho, sendo uma pessoa que ajude os outros, uma pessoa que espelhe o caráter de Cristo onde você estiver. Muita gente próxima de você, mesmo que você não abra a boca, vai conhecer Cristo através do seu caráter cristão. E da mesma forma, o seu mau testemunho afasta as pessoas de Deus. O Senhor Jesus nunca disse algo do tipo: todos conhecerão, todos saberão que são meus discípulos se tiverem um grande ministério. Jesus nunca disse isso. Muito pelo contrário. O que Jesus disse foi o seguinte: nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo não vê aquilo que nós fazemos na igreja. O mundo vê aquilo que fazemos quando ninguém está aplaudindo. Ou seja, aquilo que nós somos no nosso dia a dia. Existem pessoas na igreja, no corpo de Cristo, que nunca estarão numa posição de liderança. Mas, quando você olhar para aquela vida, você vai ver que a vida daquela pessoa é um testemunho poderoso do Evangelho. Vigia, crente, porque talvez Deus não esteja te chamando para construir uma plataforma. Talvez Ele esteja te chamando apenas para ter uma vida fiel. Para de ficar buscando um lugar para trabalhar na igreja, porque ministério não é só isso. Busque ser alguém que anda com Deus, porque antes de Deus usar suas mãos, Ele quer transformar o seu coração. E essa é a ordem. Lembra sempre de uma coisa, guarda isso para você. O reino de Deus não é feito apenas por quem aparece, pelas pessoas que estão na liderança, pelos que têm o microfone, por aqueles que estão no palco. O reino de Deus também é feito por todas aquelas pessoas que servem em silêncio. Você consegue entender? O seu chamado não começa com as suas mãos, com aquilo que você faz com as suas mãos, mas com aquilo que você é em Cristo. Que o Papai do Céu te abençoe sempre.